Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma noite com a Escola da Obediência. Temos como tema nesta noite filhos ruiosos e filhos tecnós. Hoje são 27 de junho de 2024 e nós estamos aqui com a Escola da Obediência porque aquele que aprende evolui e nós precisamos cada dia evoluir no reino. Por isso o Senhor nos propôs esta escola para estarmos aqui e assim poder juntos aprender do Evangelho de Cristo. Filhos ruiosos e filhos tecnós. Quantos já ouviram falar nesse termo? Quantos conhecem esse termo? Vamos descobrir muitas coisas nesta noite relacionadas a esse termo. Vamos ler a palavra aqui em Mateus, no capítulo 9, no capítulo 5, melhor dizendo, e no versículo 9. Mateus, capítulo 5, versículo 9. A palavra diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Vocês sabem o que seria filhos ruiosos e filhos tecnós? Quantos aqui sabem o que é isso? Ninguém sabe? Amém. Então pegue aí um microfone e descreva dentro daquilo que você conhece, o que você sabe o que seria filhos ruiosos e filhos tecnós. Na realidade eu nunca nem ouvi essas palavras. Assim, nem particular nunca ouvi. Não sei nem dizer o que seria. Vamos ouvir o que os irmãos têm como conhecimento sobre filhos ruiosos, filhos tecnós, e vamos acrescentar, aprender juntos. Vamos descrever aqui dentro de tudo aquilo que nós temos de conhecimento, porque é muito interessante aprender sobre essa temática, né, que o Senhor vai nos ensinar nesta noite. Pelo que eu já ouvi, já aprendi, né? Filhos ruins, orgulhosos, são filhos maduros, são filhos já prontos, né? E tecnós são os filhos pequenos, os bebês, né? É o que a gente aprendeu, foi isso. Eu acho que ficou baixo. Todo mundo ouviu? Amém. Quem mais conseguiria falar sobre esse termo, né? Filhos ruiosos e filhos tecnós? Quem mais conseguia falar sobre isso aí? É bom que todos falem, né? Aqueles que sabem, aqueles que não sabem ouvem. E vamos tentar aprender junto, acrescentar, porque é bastante interessante esse tema. Pode ter certeza que não é à toa que o Senhor nos faz ver nesta noite sobre esses dois termos aí que está na Palavra de Deus e que é muito importante para nós, para o nosso aprendizado. O Wilson vai escrever um pouco, né? Basicamente, em resumo, é o que a Rosilda falou, né? Filhos tecnós são filhos que ainda são pequenos, que ainda não alcançaram maturidade. Na palavra, esses são aqueles que nasceram no Senhor, iniciaram a caminhada no Senhor ali, né? A palavra os chama de filhos tecnós, aqueles que ainda não desenvolveram maturidade, consciência no Senhor e que precisam de alguém para cuidar, para apacentar, para direcionar, para, né, às vezes para suprir, enfim. E aí na caminhada, esses tecnós, eles vão crescendo e amadurecendo ao ponto de alcançar o que chamamos de ruiostesia, né? Ou se tornar filhos ruiosos, filhos maduros. Eles deixam de ser necessariamente cuidados e passam a ter que cuidar, passam a ter que gerar, que frutificar por conta do nível de maturidade que já alcançaram. Então, tecnós é quem ainda está sendo treinado. São os bebês. Os bebês estão sendo ensinados. É porque não se trata de treinamento.
A palavra não descreve como um treinamento. O tecnos é aquele que nasceu no Senhor. É como se fosse É o processo natural. É o processo natural da vida. Nasceu no Senhor, precisa de cuidado, ser apacentado, precisa ser agasalhado. Tá entendendo? É um cuidado de uma criança. E o IOS é isso? O IOS. É o que já está pronto. É o que já alcançou uma maturidade no Senhor. E onde vem essas palavras? Então, pergunta da Janaína é pertinente, né? Nós vamos sim responder essa pergunta porque faz parte do aprendizado de hoje, né? De onde vem essa palavra? E no Mas aprendizado ele vem, o que está pronto vem antes do que está nascendo. Então, o Wilson fez uma colocação aí bastante interessante, né? Ele disse que os filhos tecnônicos são aqueles que nasceram de novo e estão ainda numa fase muito inicial da vida e do novo nascimento. Mas será que os tecnônicos são apenas esse mesmo? Será que os filhos tecnônicos estão relacionados ao tempo, à data com que alguém nasceu de novo ou está vivendo o reino e o evangelho? Será que os tecnônicos são apenas aqueles ou são aqueles que acabaram de nascer de novo? Ou será que tem alguns irmãos que já nasceram há décadas e ainda são tecnônicos? É isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos estudar nesta noite e a participação de vocês é muito importante. Então vamos caminhar um pouco mais. Pois é, esse termo, assim como a Janaína perguntou, é um termo grego usado para filhos. Nós sabemos que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. O Velho Testamento tem duas línguas misturadas ali, que é o aramaico e o hebraico. E em algum momento está se usando o hebraico, num dado momento também está usando o aramaico, porque eram as duas línguas maternas ali, né, predominantes, na época em que o Velho Testamento foi escrito. Mas o Novo Testamento, quase que por todo o Novo Testamento, ele está escrito dentro do idioma grego. Então esse termo, ele no original, né, seria da língua grega. Ele é usado para a palavra filhos no grego. Porém, fala da natureza. Quando nós falamos de filho, nós falamos do indivíduo. Filho, para nós que aplicamos apenas o português, não tem diferenciação. Tanto faz o filho pequeno, como o filho adulto é filho. Mas na linguagem grega, esse termo, filho, usado como teknos ou como ruios, ele está relacionado a filho, porém a natureza do indivíduo. E essa natureza humana, ela tem uma diferença quando está dentro da categoria de filho, trazendo para a linguagem no grego. A maneira pela qual nós agimos e reagimos é o que define que tipo de filhos nós somos dentro dessa linguagem que nós vamos aprender nesta noite. Se nós somos teknos ou se nós somos ruios. E é isso que Deus ele vai querer trazer como consciência para nós. Que categoria de filho nós pretendemos ser ou estar, independente do tempo em que nós tenhamos nascido de novo. Nós temos que entender que há uma categoria para ser aspirada, desejada e até mesmo praticada dentro da perspectiva de Deus para nós como sendo filhos de Deus, filhos como um todo. Então isso depende muito da maneira pela qual nós agimos e reagimos. Nós vimos nesse versículo que lemos agora há pouco, que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mas que tipo de filho esses pacificadores serão chamados? Porque nós vimos que quando isso foi escrito na linguagem grega. Então ele diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados o quê? Filhos de Deus. Mas que filhos eles serão chamados? Que filhos os pacificadores serão chamados? Ruios ou teknos? Então nós temos muito que aprender ainda
né, no decorrer desta noite, do que o Senhor tem para nos falar e do que nós vamos estudar aqui diante da palavra de Deus acerca do que seria essa categoria de filho. Vamos repetir todos juntos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então, no grego, teknon significa criancinha, já ruios significa filho adulto. Para Jesus, em todas as vezes, todas e absolutamente todas as vezes que é usada a palavra filho, está dentro da categoria ruios. Mas quando nós vemos a expressão que Jesus é filho do homem, ou filho de Deus, a palavra filho ali é ruios, é filho adulto de Deus. Então ele, o Cristo, o modelo, a referência, ele nunca foi chamado de teknon perante o Senhor. Então isso mostra que não se trata de idade e nem de tempo que se tem na presença de Deus ou de novo nascido, mas se trata de quê? De natureza. Então o que Deus quer tratar conosco relacionado a filho é o que está relacionado à nossa natureza. Nós podemos ter já um bom tempo que nascemos de novo e ainda somos teknons, filhos crianças, filhos pequenos, criancinhas diante do Senhor. Já tem pessoas que nasceram de novo ontem, ou quem sabe até mesmo hoje, e já são piores, filhos maduros. Já reagem perante as situações como aquele a quem tem uma vida amadurecida diante de Deus. Então essa palavra filho tem uma peculiaridade muito forte diante do Senhor, porque não é apenas nós sermos introduzidos na filiação, mas é aquilo que vai nos levar para esse crescimento em vida diante do Senhor, independente do tempo que nós temos diante dele. Então, para Jesus, todas as vezes, essa palavra filho está vinculada, relacionada a ruios. A palavra filho ali é ruios, é filho adulto de Deus. Para nós, quase, preste atenção, para nós, quase sempre é usada todas as vezes a palavra que se refere à expressão teknon, significa criancinha, é usada para as nossas vidas. Por quê? Porque nós demoramos demais a reagir como filhos maduros diante do Senhor, diante das pessoas, diante das circunstâncias. Quando tudo vai bem, parece que nós somos pessoas adultas, amadurecidas, dona de si e que sabe lidar com toda a situação. Mas logo que vem as situações, a pressão, como nós vimos, né? Quando vem as dores, os sofrimentos, quando vem aquilo que nos confronta, aí nós demonstramos uma natureza de criança, de criancinha. É assim ou não é? É assim. Isso mostra o quanto que nós ainda somos vistos diante de Deus, muitas das vezes, e Ele se refere a nós como sendo os teknons, os filhos pequenos, as criancinhas que precisam amadurecer e crescer diante dele para poder alcançar a experiência de viver a filiação de ruios. Paulo disse: olha, eu queria muito falar com vocês como um ruios. Quem lembra dessa palavra? Como pessoas crescidas, adultas, amadurecidas. Estou com ela aberta aqui. Pois é, mas é necessário que eu fale com vocês como umas criancinhas, que eu ofereça para vocês leite, né? Vale até a pena ler aí, viu, Wilson? Pega o microfone aí e vamos ler para dar referência, né? 1 Coríntios, a partir do versículo 1, no capítulo 3, tá? 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei,
e não com carne, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Continua? Sim. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não são porventuras carnais e não andais segundo os homens? Pois é, então Paulo deixa muito claro, né, que a igreja em Corintos, ela ainda era uma igreja muito criancinha, e ele desejava falar como se fosse uma igreja já bastante adulta, já ruiosa, filhos amadurecidos e filhos adultos, mas ele não pôde, e por isso ele teve que alimentar aquela igreja ainda com leitinho, com aquela palavra que já era para ser uma substância mais robusta como alimento. Então é assim que a igreja tem se portado e demorado para alcançar esse crescimento. E aí, quando nós temos o entendimento que os tecnós são apenas aqueles que nasceram de novo, nós nos colocamos na condição de ruiós, de filhos adultos e amadurecidos. Porém, quando requer de nós uma atitude que seja de um filho já nessa categoria, nós reagimos como criancinhas, como tecnós, como aqueles filhos que ainda precisam ser alimentados com leite materno, leite que ainda não tem substâncias fortes para o colocar como adulto. Então, para nós, quase a toda a totalidade das vezes que se refere, é usada a expressão tecnó, que significa criancinha. Só em 3 ou 4 ocasiões que é usado para nós o termo ruiós, que nós somos filhos adultos. Essa é uma das poucas vezes que é citada para nós como sendo filhos ruiós. Esse versículo que nós lemos há pouco. Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos adultos de Deus, filhos maduros de Deus. Queridos, o que nós precisamos entender, e a escola da obediência vai nos trazer como clareza nesta noite, é que Deus, Ele não se alegra em nós sermos apenas filhos, mas o que Ele almeja de nós é que nós sejamos filhos maduros, ruiós, porque Ele tem um reino para ser entregue no mundo que há de vir para aqueles que alcançarem essa maturidade. Pense você é um pai que você trabalhou a vida toda para formar uma empresa, para formar um negócio, para formar uma fortuna, para formar algo consistente financeiramente, e você tem alguns filhos. O que mais você almeja é que esses filhos cresçam para serem quem? Os seus sucessores. É assim ou não é? Mas parece que quanto mais o tempo passa, mais esses filhos têm atitudes de quê? De tecnós, de criancinhas. E você vai se angustiando porque você sabe que aquilo que você construiu não está seguro na mão desses filhos. E aí o que é que acontece? Você começa a ficar preocupado. Então é isso que Deus está querendo trazer nesta noite, para que nós venhamos despertar a nossa consciência de que não basta ser filho, mas precisa ser ruiós. Filhos maduros, adultos de Deus, a quem Ele pode confiar em nossas mãos o mundo que há de vir. O seu reino, aquilo que Ele preparou para nós. Para nós, o tempo todo, ainda é usado como sendo filhos tecnós, porque nós demoramos e muito a crescer, a amadurecer, a nos tornar adultos perante o Senhor e perante as pessoas. Então, os pacificadores serão chamados filhos adultos de Deus. Isso precisa estar gravado em nossa mente, porque parece que é uma das atitudes mais difíceis de nós tomarmos. É ser o que? Pacificador. Se você encontra um muçulmano, não sei quantos aqui conhecem um muçulmano, mas se você encontra um muçulmano, você não vê um muçulmano falando do outro.
sobre hipótese nenhuma, jamais você vai ver um muçulmano falando de outro. Se você encontra um budista, você nunca vai ver um budista falando de um outro budista. Nunca. Se você encontra um espírita kardecista, você não encontra ele falando, difamando, crucificando, apedrejando, maculando a imagem de um outro espírito. Mas se você encontra um cristão, parece que o assunto mais doce na boca dele é detonar o outro cristão, e isso mostra a nossa criancice diante de Deus. Nós somos ainda muitos pecadores. As nossas atitudes ainda demonstram o quanto que nós precisamos de amadurecimento, de ruiostesia, de crescimento diante do Senhor. Então, o que é você guardar a vida de outro? O que é você praticar aquilo que não vai incidir em algo que vai matar, que vai inflamar a vida de um contra o outro? É você ser o quê? Pacificador. Isso é uma das características muito fortes de um filho ruioso na presença de Deus. O que esse texto está ensinando então? Alguém poderia falar o que você já conseguiu, agora que você sabe o que é ruios e o que é teknons? Agora que nós já falamos e já trouxemos uma explanação dentro da expressão desse termo grego que quer dizer para nós, o que você acha que esse texto que nós lemos, ele está querendo nos ensinar? Que texto, Edivaldo? Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O que você acha que esse texto ele está nos ensinando nesta noite? Eu queria que vocês falassem. O texto ele quer nos ensinar a amadurecer, né? Para o Senhor, né? Crescer com o Senhor. Sim? Deixa de ser criança, passar a ser adulto. Bom, amadurecer no Senhor. Muito claro, né, o texto, né? Ele está querendo, né? A Nilda falou ali, né? O microfone está baixo, eu vou repetir para ficar gravado. A Nilda disse que esse texto está querendo nos ensinar a amadurecer, deixar de ser criança para nos tornar adultos, né, Nilda? Quem mais pode falar alguma coisa sobre o que esse texto está querendo nos ensinar, agora que você tem a clareza do que é um ruios e o que é um teknon? Complementando o que a Nilda falou, o meu entendimento é o seguinte: a gente nasce e é teknon. Me ajuda, que a memória não está boa. Para depois se tornar ruios. Só que isso tem que ter um tempo. Não dá para viver a vida toda tomando leite, sendo sempre um teknon. A gente tem que se dispor a buscar crescer no Senhor. Cada um vai ter seu tempo. O que não pode é eu passar a minha vida de cristã tomando leite a vida toda, sendo sempre aquele filho criança que não cresce nunca, né? Isso foi o que eu entendi do texto. Tem que ter um período, que aí o texto não diz, se diz eu passei batida, mas que eu nasço em Cristo, eu começo a tomar meu leitinho, mas eu já tenho que passar, vamos falar como criança, né? Com 6 meses você já tem que tirar o neném do peito e já tem que começar a dar papinha, suco, fruta, já tornando ele um filho mais esperto, né? Adulto. Isso é o que eu entendi do texto. Isso mesmo. Complementa muito bem o que a Nilda falou, né? O texto nos chama a crescer, sair da condição de criança, e a Janaína falou que nós precisamos estar atentos ao tempo, né? Porque senão nós entramos para um nanismo, né? Um nanismo espiritual, onde o tempo passa e nós continuamos na mesma estatura, espiritualmente falando, ou seja, criancinhas diante de Deus. Você não passou batido não, o texto fala, né, esse que o Wilson leu aí, de 1 Coríntios, ele fala muito claramente
que o tempo para a igreja em Corinto crescer já estava extrapolado e eles ainda continuavam sendo tecnós, criancinhas, atitudes de criança. Mas isso remete à nossa realidade, né? Como nós estamos hoje e quanto tempo nós temos na presença de Deus e por que ainda tantas ações e reações que ainda remetem para uma vida de uma criança, né? De alguém que não conseguiu o crescimento, a maturidade. Por que disso? Então esse texto ele está assim, sendo muito autoexplicativo e nos ensinando da necessidade de nós sairmos dessa condição de tecnós para alcançar a maturidade e a vida adulta no Senhor, uma vida realmente de responsabilidade. Porque uma criança ela nunca vai ter responsabilidade por nada. Uma criança ela sempre vai estar na dependência e na carência de que alguém alimente e alguém faça algo por ela. E isso vai retardando o plano que Deus tem na vida de cada um de nós. Alguém quer falar mais ainda sobre esse texto? O que esse texto está ensinando para nós? A Kézia, né? A Kézia, como a imagem não está nela, vamos aqui citar o nome dela porque na gravação vai saber quem está falando. A Kézia vai também acrescentar para nós acerca do que esse texto está ensinando. Quando nós como filhos alcançamos essa ruiostezia, né? Essa maturidade do Senhor, de entender que nós chegamos a um nível de vida em que nós devemos cuidar de outros. É interessante porque uma das características que aderimos é a paciência, é ser pacífico. Né? E eu lembro que há algum tempo atrás a gente recebeu um fundamento sobre filhos tecnós e filhos ruios. E aí o texto, o estudo falava basicamente que os filhos ruios, eles herdariam, né, a terra pelo fato de que eles vão reinar no milênio com Cristo. E uma das funções, e a principal função desse filho que alcançou a ruiostesia, que alcançou, né, a estatura do varão perfeito, se é que assim eu posso dizer, ela vai viver o milênio inteiro a serviço daqueles filhos tecnós, dos que não alcançaram a maturidade no Senhor. E é interessante porque são os pacificadores que vão herdar a terra, que eu acredito que não se refere a essa, nesse formato, mas a que virá, né, transformada, que vai nos fazer exercer não só nesse âmbito, mas no que virá exercer essa ruiostesia de fato. Isso. Lindo, né? Lindo demais, né? O que a Kézia falou, nós já aprendemos. Mas eu queria fazer uma pergunta retórica aqui nesta noite. Você, sinta que é o Senhor que está te perguntando isso. Sinta que Ele está diante de você ou na sua consciência e perguntando assim para você: ei, filho, você se sente tecnó ou você se sente um ruiós? Porque entender é lindo demais, é fácil, porque é revelador no nosso espírito. A nossa consciência, ela se enche de alegria quando nós aprendemos algo tão fenomenal como esse. Mas e a realidade disso? Quanto tem dessa realidade em nossas vidas? Quanto que você já tem de um filho ruiós? E quanto você ainda tem de um filho tecnó e que precisa urgentemente caminhar, avançar para esta realidade? A Kézia tocou em alguns pontos ali, né, que foi de um fundamento, que a gente não vai entrar nisso, porque o estudo de hoje não é para a volta do Senhor, mas é para aprender sobre esse termo, de que aqueles que vão herdar os novos céus, a nova terra, aqueles que vão reinar no milênio, são os filhos que amadureceram, são os filhos que saíram da condição de criancinhas e se tornaram adultos, né, maduros, orgulhosos de Deus, e que vão receber como herança o governo
deste milênio que o Senhor está preparando para nós. E é muito bom isso. Mas assim, desde que essa pergunta ela ecloda dentro de você, quanto que você tem da realidade de um filho maduro diante do Senhor? Quanto que você precisa correr, e correr muito, e correr rápido, para que essa realidade alcance você, e você se torne um filho ruioso, e saia da condição desse filho tecnão, dessa criancinha. Porque criança, ela dá muito trabalho. Criança, ela é muito dependente. Criança, ela causa muita insegurança e medo naquele que cuida. Criança, na verdade, é aquela qual você não pode contar para muita coisa, porque ela é totalmente dependente de você. O Senhor nos quer, por um lado, criança, sim, mas por um outro lado, Ele quer que nós sejamos adultos, maduros, ruiosos diante dele. O texto está ensinando que o homem e a mulher, quando atingem um padrão pacífico, entenda isso, que esse texto está querendo nos ensinar diante de tudo que foi falado, mas nas entrelinhas ele está querendo dizer que o homem e uma mulher, quando atingem um padrão pacífico, atingem então um padrão de maturidade. Então, ser pacífico é ser maduro. Repita comigo: ser pacífico é ser maduro. Então, nunca mais você vai deixar de ser pacífico, né? E quando você não se permitir ser um pacificador, você está entendendo que você admite que é uma criança diante de Deus. Que você é um filho tão pequeno diante do Senhor que você não consegue permitir que Deus conte com você para realizar o seu reino aqui na terra. Porque a palavra diz que bem-aventurados os pacificadores. E aí, quando você atinge esse padrão, você atinge também um padrão de maturidade. E pense comigo, como é difícil ser pacífico, não é? Quando alguém chega e traz para você a má conduta de uma outra pessoa, as debilidades, as fraquezas, os pecados, é mais fácil você se juntar a ela e acabar de matar essa pessoa, ou é mais fácil você pacificar, dizer, não, mas a gente tem que ter paciência, essa pessoa ainda vai crescer, vamos orar por ela, vamos colocar ela esse mês em oração, para ela sair dessa condição. Quando nós fazemos isso, nós estamos mostrando para Deus e para nós mesmos que nós estamos alcançando um padrão de maturidade. Então, queridos, mês que vem, julho, nós vamos começar uma série sobre faça da sua casa, né, um lugar de oração. Faça da sua casa um lugar de oração. E nós vamos precisar de muita maturidade para poder exercer essa palavra e colocar ela em prática nas nossas casas. Então, nós precisamos alcançar esse padrão de homens e mulheres pacíficos, porque isso mostra a maturidade. Agora, dê uma nota para você. O quanto que você é pacífico de 0 a 10? Seja sincero, vamos nos expor nesta noite. De quanto você acha de 0 a 10 que você é uma pessoa pacífica? Peça o microfone e fala no microfone para ficar gravado. Seja ousado, vá. 0 você ainda não é nada, né? 0 você não é nada de pacífico, né? Eu estou no nível 2. Está no nível 2. Ó, já deu uns 2 passinhos, né? Bem lento. Vamos caminhar mais, né? De 0 a 10, o quanto que você é pacífico? 0 a 10. Eu acho que 1. Quanto? 1. Não deu 1. Eu acho que 2. Nossa. 2 também. 2 também, né, Rosa? Isso. É bom, irmãos, isso porque a gente está expondo para Deus, né? Como é, Jana? Eu 1. Eita, Jana. Mas já deu um passo, né? Já dei um passo. É verdade. Eu vou no 7.
6. 6, isso aí. Muito bem. Lembrando que a nota é de 0 a 10, né? Sim. Eu ainda estou no 2, porque primeiro vem a carne, aí depois é que eu penso. Então, a princípio, eu estou no 2. Vou falar pra cá, pra cima. Muito bem. De 3. Ó. Desligou bem? Meu Deus. Com certeza no 2. Acho que é só a Com certeza no 2. Ah, certo. Eu acho que no 3. Ó. Eu no 2. 2. É isso. Tá tudo Não bem. vejo você aí. Tá tudo no mesmo nível, né? Eu vou ser bonzinho comigo, eu tô no 2,5. 2,5 aí. Não. A Rosida tá uns 8 por aí. Tá. Eu vou ficar no meio, acho que uns 5. Não Sim, tá. pode. Sim. Então, queridos, essa dinâmica aqui, o Wilson, né? Falta o Wilson, né? Vamos se expor todo mundo, né? Não, eu acho que a Rosita tá com os outros. Fora dos outros. Eu vou com a irmã Maria. Eu sou uma pessoa que não sou de agir muito pela emoção. Eu costumo pensar nas minhas atitudes. Então é muito difícil eu estourar com alguma coisa. É muito difícil eu perder o controle. Então eu me daria uma nota 6. É só não me gritar. Se não me gritar, eu aguento tudo. Mas é um nível de maior pressão, né? Eu diria que eu estou aí numa média de 5, né? Talvez menos, talvez mais, mas por aí. Mas isso mostra, queridos, o quanto que a nossa natureza ainda está caminhando para a referência que é o Cristo, o Ruios de Deus, Filho maduro que se tornou modelo. Mas isso mostra também o quanto que a gente precisa que acelerar esse processo. Porque Deus precisa de filhos maduros para a construção desse reino. E nós ainda somos muito lentos para alcançar a expectativa que Deus tem em nós, né? Então, assim, essa dinâmica é apenas para trazer uma reflexão para nós mesmos. Porque é como se Deus estivesse colocando um espelho diante de nós e dizendo, olha, a sua condição é essa, mas você precisa alcançar essa condição que sou eu. Então ele se coloca como modelo, como referência e mostra a nossa condição para que nós possamos assim caminhar em direção a ele. O filho Tecnose e o Ruios. É uma pergunta, professor. Sim. Ele não tem idade, certo? Ou Sim. Não tem. Porque assim... É por isso que não fala de idade nem de tempo, e sim de natureza. Isso. É natureza, né? Rapidinho, testemunho. Eu cheguei na casa da minha prima. Quando a gente voltou de Porto de Galinhas, eu passei lá. E Murilo tem 6 anos. E ele é coroinha lá na igreja católica. E ele estava numa agonia, porque estava dando a hora dele vestir a roupa, não de coroinha, mas a da festa, né? Que ele tem que chegar lá, que ele precisa. Mas que agonia é essa, Murilo? Porque hoje eu vou servir. E servir é minha obrigação. E eu estou servindo a Deus. Eu me constrangi, porque uma criança de 6 anos está me dando uma lição de moral, que ele tem o compromisso de chegar na hora, porque ele vai servir como coroinha lá e tal. Servir na igreja é servir ao Senhor. Servir ao Senhor, para ele está servindo ao Senhor, né? E aí orgulhosa. ele já se tornou, aí por isso que eu perguntei a idade, Sim. ele já é um orgulhoso, ele já entende que o compromisso Sim. dele, o porquê que ele faz, que ele tem que fazer, ele já não toma mais o leitinho, ele já está na papa, né? Vamos dizer Verdade. assim. Por isso que eu tirei a É mais dúvida da sólido. idade, Sim. né? Da questão da idade. Pois é. Essa cronologia do nosso tempo não tem a ver com o padrão de tecnose e ruiose, porque fala de natureza e não de idade física, né? Nós precisamos entender, irmãos, que nós fomos chamados para tocar pessoas. Às vezes nós esquecemos disso e nós ainda nos pegamos na nossa criancice de achar
que nós fomos chamados para ser apenas cuidado no reino. Nós não fomos chamados para que nós fôssemos todo o tempo cuidado no reino. Nós fomos chamados para tocar pessoas, cuidar de pessoas, né? Nos envolver com pessoas, com gente, né? E para isso nós precisamos ser pessoas tranquilas. A primeira coisa que nós precisamos tratar é com a nossa natureza infantil, de achar que nós estamos no reino e que agora todos têm a obrigação de cuidar de nós porque nós somos criancinhas, né? Então assim, nós precisamos entender que nós estamos no reino para tocar pessoas, e para isso nós precisamos ser pessoas tranquilas, cuidar do nosso emocional, que muitas vezes é tão temperamental, e isso faz com que a nossa característica de ruiós não apareça em nós, porque o que mais as pessoas vão buscar em nós é uma pessoa madura. Você buscaria uma pessoa infantil para ser um seu conselheiro, para que você pudesse abrir sua vida e fazer com que essa pessoa lhe ajudasse? Jamais, não é? Quando você vê uma pessoa muito criança, né, muito sem compromisso, muito brincalhão, muito isso, muito aquilo, muito temperamental, né? Porque a criança muitas vezes ela dá piti, né? Aquelas birras ali é o temperamento da criança, porque ela ainda não entende o que é maturidade. Então nós precisamos ser pessoas tranquilas, nós precisamos ser pessoas leves. Queridos, nós ainda não multiplicamos como células em Cristo, em Deus, porque nós ainda somos pessoas muito pesadas. E aí não adianta fazer regime não, irmãos, porque não é o peso do corpo, mas é o peso da alma, é o peso da expressão, é o peso das palavras. Tem pessoas que têm muita dificuldade de sorrir, de ser leve, né? Nós precisamos também ser pessoas determinadas. Eu estou muito feliz esses dias porque eu estou vendo os irmãos assim, numa dinâmica muito forte, determinada por uma situação que eles absorveram, abraçaram e estão ali num dinamismo muito forte. Então, nós temos que ser pessoas determinadas em tudo com relação ao reino, porque isso mostra que nós estamos crescendo. O Noah nunca vai ter uma determinação de por si próprio tomar banho, trocar de roupa e vir reunir, porque é uma criança. Mas os seus pais precisam ter essa determinação de nunca fazer com que o Noah perca uma reunião, porque isso vai fazer com que ele entenda que é a maturidade dos pais que vai chamar ele a sair da condição de tecnômide, de criancinha. Não é assim? Então nós precisamos ser pessoas determinadas, resolutas, né? Bem resolvidas, porém pessoas com leveza própria do Espírito Santo de Deus. O que é isso? Maturidade. Ruiós. Está ficando claro? Amém. Isso é maturidade, isso é se tornar um ruiós. Então, a primeira vez que é usada esta palavra ruiós, filho adulto, é nessa expressão que nós acabamos de ler aí na palavra de Deus. Essa é a primeira vez que no grego esta palavra é usada para nós, para a igreja, para os seres humanos, né? Para aqueles a quem foi destinado essa expressão filho adulto. Essa foi a primeira vez que apareceu essa expressão aí direcionada a nós. O que Deus quer alcançar de nós com isso? Ele quer alcançar que tenhamos um coração pacífico. Como é importante ser pacífico. Como nós temos dificuldade, às vezes a gente nem percebe, mas nós temos muita dificuldade de ser uma pessoa pacífica. Por mais que nós venhamos ter uma fala mansa, um jeito muito calmo, na hora que a pressão chega até nós, na hora que a humilhação chega, na hora que chega a temperatura, a nossa reação é de vingança, né? É de dar o troco, é de não ficar calado, é de não ficar por baixo. Já viu uma expressão que é muito usada? É de não ser rebaixado.
É ou não é? E isso mostra a imaturidade, a criancice, ainda como somos filhos tão tecnós diante de Deus. Então Deus quer que nós sejamos aquele a quem tem um coração pacífico. Porque você não toca pessoas se você não for tranquila ou pacificador. Talvez você não conseguiu ainda trazer ninguém a Cristo, porque você ainda não tem um coração pacificador. Preste atenção. Quando Davi, ele decidiu edificar uma casa para Deus, todos sabem quem é Davi? Amém. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Quando este homem, ele decidiu fazer uma casa para Deus, todos sabem dessa história, né? Davi decidiu construir um templo para Deus. E ele foi muito categórico nisso, e ele foi muito exigente com o material que seria usado para a construção daquele templo, porque seria a casa de Deus. Ele disse assim: olha, eu sou um homem e eu moro num palácio que está aqui cheio de coisas belíssimas, supérfluas, enquanto que a arca da aliança, que representa a presença de Deus, está numa tenda, no lugar ao relento. Em qualquer lugar que chega é colocado como se fosse um lugar desprezado e desprezível. Então eu quero construir uma casa para Deus. É uma ideia boa ou não é? Muitas vezes nós temos também ideias assim. Quantas ideias nós temos de fazer algo para Deus? Preste atenção. Então, ele adquiriu materiais, ele preparou o lugar, o terreno, ele trouxe a mão de obra, ele colocou a ideia para frente, mas na hora de construir a casa, Deus disse: você não, Davi. Sei que você quer construir uma casa para mim, sei que as suas intenções são boas, vi até o esforço que você fez, mas eu não vou permitir que você construa uma casa para mim. E sabe por quê? Porque Davi era um homem de guerra. Davi tinha um coração sanguinário. Davi era um homem que venceu a maioria das guerras entre todos os reis e guerreiros que houve na época em que Deus estabeleceu o seu povo naquele lugar. E aí Deus disse: olha, porque você tem um coração de guerra, Davi, eu não vou permitir que você construa uma casa para mim. Isso mostra que quem tem um coração de guerra não consegue edificar a casa. E aí ele disse: olha, eu vou escolher um filho, e esse vai edificar a minha casa, e esse vai ter um coração pacífico, e para ele eu vou dar o privilégio e a oportunidade dele construir uma casa para mim. E aí Deus escolheu quem? Salomão. E Salomão edificou a casa, construiu o templo e governou e reinou por 40 anos sem guerra. E você sabe o que quer dizer a palavra Salomão? O pacífico. Interessante, né, irmãos? Não é por acaso. Salomão quer dizer o pacífico. Então foi o pacífico que conseguiu edificar uma casa para Deus. Então, queridos, isso mostra que enquanto nós não tivermos um coração pacífico, nós não vamos conseguir edificar uma casa, seja ela na família, seja ela na vizinhança, seja ela no trabalho, seja ela nos familiares, seja ela onde quer que estejamos. Nós não vamos conseguir edificar uma casa para Deus. E o que é uma casa hoje, Edivaldo? A igreja. Nós não vamos conseguir construir a igreja na vida de outras pessoas se nós não tivermos um coração pacífico ou pacificador. Então nós precisamos, por um lado, ser Salomão,
ou pacífico? Será que você já tinha a ideia disso na sua mente? Será que você já tinha entendido da necessidade de nós sermos pacificadores para poder assim edificar uma casa para Deus, herdar o reino milenar, se tornar um filho maduro? Ou será que essa ideia de ser pacífico era só uma coisa da religião ou que a gente leu na Bíblia, mas que não fazia sentido para nós? Então, foi isso que Deus ele falou muito forte no coração de Salomão. Na edificação do templo, Salomão mandou cortar, talhar as pedras lá na pedreira. Veja que detalhe muito importante que talvez você nunca tenha atentado para isso. Salomão não trouxe as pedras brutas para o templo e lá meteu a talha, o martelo, a talhadeira, o cisel e talhou as pedras ali para que pudesse assim construir o templo. E foi o que ele disse? Ele disse: eu quero essas pedras talhadas lá na pedreira. E quando vocês trouxerem essas pedras aqui, eu quero que elas sejam apenas encaixadas umas nas outras. O que isso quer dizer, irmãos? Isso quer dizer que nós, nessa grande construção do reino, não podemos ser pessoas tão barulhentas como somos, tão briguentos como somos, tão rixosos como somos. Nós queremos resolver tudo no lugar da construção, e aí cria-se um grande barulho. É assim, não é? Vocês estão conseguindo entender? Quando a gente lê a história da construção do templo, é descrito que ninguém ouvia o barulho de nada do que estava se fazendo naquela construção. Sabe por quê? Porque isso é um detalhe muito importante. Você construir para Deus é você ter um coração no silêncio que Ele permite que nós tenhamos. E o que é isso? Um coração pacífico. Você ouve, dói, fere demais, forma cicatrizes, claro, porque os cortes são profundos, mas você permanece em silêncio, porque é esse silêncio que mostra o quanto de pacificador que você é, de ruios que você é, de maturidade que você tem. Não é interessante isso? Então, queridos, quando tiver esse barulho na sua casa, entenda que isso não é a vontade de Deus. Quando tiver esse barulho no trânsito, quando tiver esse barulho no trabalho, com o chefe, com o colega de trabalho, quando tiver esse barulho entre você e o irmão, prefira silenciar, porque são os pacificadores que vão conseguir edificar a casa para Deus. Agora, o que me torna de um tecnon, uma criancinha, em um ruios, em um filho adulto de Deus? Quantos se arriscam a falar isso? Do que já entendeu, do que estamos já tratando aqui nesta noite, quantos se arriscam aí a dizer o que seria possível, qual a possibilidade que vai me tornar de um tecnon, de uma criancinha, a um ruioso, a um filho maduro, a um filho adulto de Deus? O que me tornaria? O que me levaria para esta passagem? O que causaria essa transformação em mim? Rapidinho, 2 ou 3 irmãos aí, se arrisca aí a falar para a gente deixar assim entendido que vocês estão absorvendo ensinamento sobre essa palavra. No meu ponto de vista, é se permitir, quando acontecer as situações, eu ser aprovada. Está muito superficial assim, né? Que situação, por exemplo? Por exemplo, se acontecer algo com meu irmão, como você falou, em silenciar, eu não nem se tornar barulhenta, mas realmente calar. Quando você for ferida, você quer dizer, quando você for afrontar isso. Ser afrontada, eu realmente calar, lembrar da palavra e calar, para poder ganhar ele. Na prática, no meu ponto de vista, é isso. Isso vai te levar de uma criancinha para um adulto. Sim. De um tecnon para um ruioso. Sim.
Muito bem. Quem mais? Vamos participar, queridos? Eu já estou com sede. Eu acredito que é quando a gente consegue, como a Jailza falou, exercer a paciência, ser um pacificador diante de situações que outrora nós agiríamos de outra forma, que é como tem os ditados que diz que é ver um crente, ele no trânsito e tem outro lugar que eu não estou lembrando, né? Com a bola no pé. Nessas situações, você é um pacificador. Se você for, você já é um ruios. Né? E quando você consegue tocar outras vidas também, porque não adianta eu crescer. Jesus não me chamou para fazer parte do reino, para crescer e para viver só. Ele diz no texto, né, que eu não lembro também, mas assim, ide anunciar e fazer discípulos. Então eu não posso só guardar para mim. Eu acredito que eu me torno ruios quando eu consigo exercer a paciência e quando eu consigo também tocar a vida de outros. Muito bem. Vamos passar mais, né? Romanos capítulo 8, a partir do versículo 15, vou ler rapidinho. O livro de Romanos, ele fala 23 vezes do Espírito Santo. Todo o livro de Romanos fala 23 vezes do Espírito Santo. Mas, no capítulo 8, ele menciona o Espírito Santo 16 vezes. Aí no versículo 15 diz assim: porque não recebestes o Espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Então o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito de que somos tecnon de Deus, filhos de Deus, filhos imaturos de Deus. É muito interessante quando nós lemos esse versículo, entendemos o quanto que em Romanos é mencionado sobre o Espírito Santo de Deus. No versículo 19 diz assim: porque a criação ela aguarda com ardente expectação a revelação dos ruiós, os filhos adultos, maduros de Deus. Porque quando nós nascemos de novo, há uma expectação muito grande de toda a criação, para que esse tecnós, essa criança que acabou de nascer, se torne logo um filho adulto, para que possa expressar aquilo que um filho maduro deveria expressar aqui na terra. E diz que toda a criação ela aguarda com ardente expectação. Quando a gente lê isso, e muitas vezes é lido também no meio evangélico, fala que essa expectação é apenas das pessoas. Os incrédulos aguardam que os filhos amadureçam e expressem aquilo que deveriam expressar segundo o modelo do Filho Ruios, do Cristo, que foi expresso aqui na terra. Mas não são só as pessoas. A palavra diz que é toda a criação. Porque quando nós não amadurecemos, nós nos tornamos ainda esses tecnós, nós conseguimos ferir toda a criação. E aí vem o desmatamento. E aí vem as bombas nucleares. Isso é a atitude de uma criança. E aí vem os vírus, que são propositalmente criados para causar pandemias e mortandade em massa. E aí vem as guerras. E aí vem tantas situações, né? Os assoreamentos dos rios. E vem tantas e tantas e tantas situações, porque os filhos tecnós não amadureceram. E aí a criação, ela aguarda com essa expectação, porque se um filho, ele não amadurece, ele não consegue exercer com excelência o papel para o qual ele foi criado aqui na terra. Já pensou se você tivesse permanecido criança? Se você faria o que você faz hoje?
se você conseguiria alcançar o que você alcançou, se você teria o nível de consciência que você tem hoje. Então, os ruiós, os filhos adultos, maduros de Deus, são aguardados com essa expectação. No versículo 15 ele fala que não recebemos um espírito que produz medo. Porque o que mais impede hoje o cristão de crescer é o medo. Medo de estar fazendo errado, medo de não estar, dentro daquilo que é certo, fica nessa esfera. Por esses dias eu recebi aí uma pergunta de alguns irmãos que estão cheios de boas intenções e boas ideias para fazer algo em prol do reino. E aí, queridos, se eu tivesse agido como um filho tecnon, como uma criança, eu ficaria perdido no medo de não estar fazendo certo. Mas será que isso é certo? Será que não vai ser criticado por isso? Será que não vai ter uma reprovação? O que é isso? Medo. E a palavra diz que nós não recebemos um espírito de covardia, de medo, que produz medo. O medo é o primeiro sentimento que foi produzido no homem. Você sabe que o medo, ele foi produzido primeiro em Adão? A primeira pessoa que sentiu medo foi Adão. Vocês sabiam disso? Sim. Quem não sabia? A maioria não sabia, né? Porque quando Adão, lá no capítulo 3 de Gênesis, quando ele e Eva pecaram, ele cozeu folhas de figueiras para cobrir a sua nudez e a da Eva, E aí o Senhor chama Adão. Adão. E Adão faz o quê? Se esconde. Primeira característica do medo: nos leva a fugir da responsabilidade. São pessoas escondidas, que não querem aparecer, dar a cara a tapa. E aí Adão se esconde. E aí Deus, ele vai até ele, e o Senhor diz: Adão, cadê você? E ele diz: eu ouvi, Senhor, a tua voz. Eu ouvi a tua voz no meio do jardim, mas eu tive medo e me escondi. Então Adão foi a primeira pessoa que teve o quê? Medo. E o medo é uma das características de quem ainda não amadureceu. Porque quem é maduro não tem medo das consequências. Ele sabe que pelo fato dele ter errado, todo adulto, ele precisa enfrentar as consequências do seu erro. Mas a criança não. A criança corre e se esconde onde? Debaixo da cama. Quem já fez isso quando era pequeno? Quem já se escondeu para não apanhar porque sabe que errou? Quem já se escondeu para não ficar de castigo porque sabe que errou? Isso é uma atitude de criança. Então, queridos, o medo é aquilo que nos impede de crescer. Nós não tomamos atitudes. Às vezes nós até numa escola como essa aqui, que sabe que não vai ter punição, reprovação, nada, nós não falamos, não nos expomos com medo de ser reprovado, daquilo que falamos. Então o medo ainda é uma atitude que está naquela natureza de criança que nós temos. Quem tem medo tem muita ação de irritação e de ira. Você sabia disso? Muitas vezes você está irritado e irado porque você está com medo do que vai acontecer pela consequência daquilo que você fez. O menino está debaixo da cama escondido. Puxe ele para você ver. Qual é a reação dele? Irritado, gritar, se espernear. Tem daqueles até que mordem. Então o medo, ele causa uma irritação. Quando você faz alguma coisa errada, que alguém vai te confrontar, perguntar: mas como foi isso? Qual é a sua reação? Irritado, é ou não é? Porque você não quer falar para essa pessoa, porque você sabe que aquele erro que você cometeu vai trazer uma consequência. E pelo fato de você não ter maturidade para lidar com ela, você prefere se irritar. Ou a sua reação é de se irritar, e quando essa pessoa insiste, você faz o quê? Você fica irada com ela. É ou não é? Então o medo, ele produz em nós a falta de paz. Quando você está com medo, você está em pânico. O que é o pânico? O oposto da paz. É ou não é? Tem gente que quando falta energia,
fica com medo, entra em pânico, quando está no escuro, e tantas outras coisas. Mas o medo que nós estamos querendo trazer aqui é o medo de reagir, o que a vida chama você para praticar. Você tem medo de falar de Cristo para outras pessoas, para não ter que lidar com a reação dessa pessoa. Queridos, adote uma vida, ore por ela e traga ela para Cristo. Não tenha medo de se expor, porque medo é um sentimento de criança. O adulto não pode ter medo, porque o adulto tem maturidade e sabe lidar com aquilo que é certo e que é errado, com aquilo que é bom e é ruim. Então o medo produz em nós essa falta de paz. Se nós sondarmos os corações irritados no meio dos irmãos, nós vamos ver e nós vamos detectar muita situação de medo. De medo. A maioria dos irmãos que são muito irritados, eles têm medo. Tem medo de expor o passado, de expor a vida, tem medo de expor a sua realidade do momento. E aí, o que é que acontece? Acaba perdendo a paz. A criação de Deus, pessoas, árvores, anjos caídos, anjos de Deus, aguardam a revelação dos filhos maduros de Deus. Então tem alguém que está aguardando esse amadurecimento seu. O que transformou o filho imaturo para o filho maduro? Foi o sofrimento. O que é que de fato transforma você de um filho imaturo num filho maduro? O sofrimento. Qual o caminho para amadurecermos? Lidar com a dor que nós temos. Esse é um dos principais caminhos. Se não tem dor, o que você vive está fora do controle de Deus. Tudo que nós vivemos, irmãos, está debaixo do controle de Deus. Até a sua dor. Então, se você quer viver sem dor, você quer ter uma vida fora do controle de Deus. Não tem uma dor que você vive que não esteja fora do controle de Deus. Não tem uma perda que nós tivemos que Deus não saiba o que aconteceu com você e o que está acontecendo com a sua vida. Então, nessa caminhada de crescimento, nós vamos ter que passar por dores e por perdas. Por exemplo, eu já estou dessa idade. Já perdi meu pai, já perdi minha mãe. É doloroso isso? Demais. Mas faz parte desse processo de amadurecimento. Se eu não quisesse chegar a essa idade, eu teria evitado essa dor e teria morrido antes. Porque aí não veria o meu pai e a minha mãe morrer. E interrompia o processo natural do amadurecimento. Vocês estão entendendo? Para que o Noah cresça, para que a Rebeca cresça, para que a Haile cresça, vai haver muitas perdas e dores nas suas vidas. Porque é o processo do amadurecimento. Então, não se condene se você está passando por dor e por lutas. Mas a nossa luta com a dor é de nos livrar, e se nós quisermos nos livrar dela, nós acabamos fazendo o quê? Interrompendo o processo de crescimento. É isso que Deus não quer que aconteça em nossas vidas. Eu quero viver o reino, mas eu não quero sofrer por nada. Eu não quero que ninguém me machuque. Eu não quero passar por perdas. Eu não quero passar por nenhum sofrimento. Então você não vai crescer. Você vai ficar ainda no início do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é o tecnôlogo. Isso é o filho que nasceu de novo. Então, ele está debaixo daquela sombra, né? Em verdes pastos. O Senhor vai guiar ele por águas mansas e tranquilas. Vai refrigerar a alma dele. Mas é necessário que ele passe pelo vale da sombra da morte. Isso aí é o que? Ruiostesia. Crescimento, amadurecimento. Os homens fogem mais das dores do que as mulheres. É bem certo, irmãos, que o homem ele demora mais a amadurecer do que as mulheres, porque ele foge mais das dores.
O exemplo disso é Adão. Quando Deus foi ter com Adão, ele disse, olha, foi a mulher que tu me deste. Então, ele transferiu já para a mulher. E no nosso dia a dia não é assim? Quem sempre está errado no casal? O homem ou a mulher? Mas o homem diz que é a mulher. Porque ele sempre transfere para a mulher, porque ele foge da dor. A mulher, ela é mais incisiva em absorver a dor. Tanto é que o parto ficou para quem? Dizem que a dor do parto é uma das maiores dores que o ser humano pode sentir. E isso foi dado para a mulher. Então o homem, ele é mais frágil nesse sentido. A mulher, quando ela destempera, ela faz o papel da louca. Quem tem uma mulher rixosa, né, como esposa, como irmã, como aquela que faz parte do convívio, sabe que quando ela destempera, é a louca, né? Como a Kézia diz, é a doidinha dos pão, né, Kézia? E fica, irmãos, descompensada. Por quê? Porque a dor irrita. É assim ou não é? Tem um ditado que diz que se o homem amanhecer de mau humor, a casa continua arrumada. Sim. É mais ou menos assim. Se os filhos amanhecerem, seja lá como for, irritado, com não sei o que, a casa continua arrumada. Mas se a mulher amanhecer irritada, pois é, a casa se desarruma toda. Verdade. Tem nada vai pro lugar, desarruma todo o resto. O marido, os filhos, quem quando chegar. a mulher está é assim. E tem mulher que parece que vive irritada o tempo todo, porque a casa nunca está arrumada, né? Então é uma constância, né? Então, queridos, isso é apenas para mostrar a nossa debilidade nesse crescimento, em sair da condição de tecnão para ruios. Mas a dor, ela irrita. Você já teve dor de dente? Ou já viu alguém com dor de dente? Não tem uma dor que irrite mais do que uma dor de dente. Você não quer conversar com ninguém, não quer ouvir ninguém, não quer estar perto de ninguém. Porque a dor irrita. Toda dor, ela irrita. Pega alguém com a dor de dente que você vai ver se ela é tolerante ou se ela é intolerante. Porque dor deixa a gente irritado. Então o que Deus está querendo nos ensinar é que para que nós nos tornemos ruiosos, filhos maduros, nós temos que aprender a lidar com a dor. Porque ela é inevitável. Nós sempre vamos ter que passar por dor. A questão é que a dor emocional, ela é tão severa quanto a dor física, ou talvez ela seja até mais. E aí as pessoas não entendem. Por quê? Porque ainda são crianças. E aí passa por esse tipo de dor, principalmente nos dias de hoje, e essa dor, ela é constante no seu emocional, e ela também se coloca constantemente como uma pessoa extremamente irritada. E aí você não consegue entender. Porque a dor, ela irrita. Então, entra no desequilíbrio porque precisa ver isso, ver aquilo outro, e porque faz assim, faz assado. A mulher, quando está descompensada, ela arruma de tudo para reclamar. É a goteira da casa, é porque entrou com os pés sujos na casa, é porque não fez isso, porque não fez aquilo, e busca coisa que estava para fazer há tanto tempo e tal, mas é a dor que está fazendo com que ela seja essa pessoa irritada e descompensada. E às vezes essa dor não é no seu físico, é no seu emocional, porque ela é tão dolorosa quanto a dor física, ou talvez até mais. Então, queridos, não é nem por força e nem por violência, mas pelo Espírito. É pelo meu Espírito, diz o Senhor. O que nós precisamos entender que temos que buscar esses dias é o Espírito. Porque quando o Espírito chega, não precisa mais que alguém convença alguém de nada. A diferença está na nossa reação. Se nós continuaremos tecnons ou se nós passaremos para a fase de ruiós, a saber lidar com a dor, com o desprezo e com a rejeição. O Senhor te chama a ruiostesia. Então é por isso que Ele trouxe para nós o ensinamento desta palavra, para que nós não sejamos como meninos inconstantes,
todos os dias buscando ser alimentados apenas pelo leitinho espiritual. O Senhor tem uma comida mais sólida para nós. Então vamos abraçar essa realidade e entender que, na verdade, o Senhor preparou uma vida de ruiós, aqueles que vão reinar no milênio e vão permanecer como filhos maduros perante o Senhor. Esta é a aula de hoje, espero que tenha alcançado a consciência de vocês e que a partir de hoje nós tenhamos uma vida de crescimento, maturidade e ruiestesia perante o Senhor. Boa noite a todos e grato pela presença de vocês. Até quinta-feira que vem.